Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Hoje, 28 de agosto de 2019, quarta-feira. Esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou Osias Júnior. O texto da reforma da Previdência que está no Senado vai eliminar mudanças no BPC, isso mesmo, benefício de prestação continuada, da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. Muitas pessoas vinham aqui nos comentários do canal dizendo, mas a reforma da Previdência não mexeu com o benefício de prestação continuada. Aquele que não tem, no caso, 13º salário, né, que é uma ajuda de custo do governo para quem nunca pagou o INSS ou para quem pagou, mas não foi o suficiente. Lembrando, o BPC LOAS nunca se transforma em aposentadoria, não dá direito a 13º, você não pode fazer empréstimo consignado, pois ele não conta como, não pode ser considerado como uma complementação de renda, e sim para aquelas pessoas que não tenham realmente condições. Vou explicar para vocês nesse texto o que foi mudado pelo Senado aí, do texto da reforma da Previdência, que vai eliminar na realidade a mudança que tinha sido feita aí, aprovada na Câmara dos Deputados em primeiro e segundo turno, foi para a aprovação no Senado, só que o Senado eliminou essa mudança no BPC LOAS. Me acompanha aí. A retirada do benefício de prestação continuada e também a proposta de estados aí, numa proposta de emenda constitucional, que você ouve falar muito aí na PEC paralela, que é uma proposta de emenda constitucional, a PEC, né, paralela da Previdência. O relator, então, portanto, apresentou um parecer ao presidente do Senado, propondo aí a tramitação do texto em separado para estender regras da reforma aos seus entes federativos, estados aí, municípios, né, que dependem da Federação do Brasil. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ do Senado, apresentou na terça-feira, ontem, dia 27, o seu parecer no texto que muda regras de aposentadoria. O texto tem algumas modificações em relação à proposta que veio da Câmara dos Deputados, uma vez que o Senado falou que não ia alterar, realmente não alterou o texto em nada, apenas fez uma supressão, fez uma retirada de trechos, mencionavam aí, portanto, que falavam sobre o benefício de prestação continuada, o BPC LOAS, e sugeriu uma PEC paralela para um mecanismo aí de inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Não teria uma lógica uma reforma da Previdência apenas a nível federal, né? E como ficariam as prefeituras e aí os estados que também têm problemas com Previdência? O correto seria colocar eles juntos. Então o texto deve ser lido hoje, na quarta-feira, dia 28, e vai continuar aí na quinta e até a sexta, dia 30, na Comissão aí de Justiça, CCJ. Mudanças como a inclusão de estados e municípios da reforma e a sugestão de duas fontes aí de recursos para a Previdência serão discutidas no texto, independentemente da chamada proposta de emenda constitucional paralela ou PEC paralela. É isso mesmo, eles querem que algumas entidades, com exceção, é lógico, algumas entidades filantrópicas, com exceção, é lógico, das Santas Casas, né, passem a pagar aí a Previdência Social, o INSS. Essas instituições são isentas de pagar o INSS, e também que algumas instituições que tenham a isenção do INSS hoje comecem a pagar o INSS, sendo assim, duas formas aí de contribuição social serão discutidas, né, para ter um recurso a mais na proposta. Mas isso por quê? Porque com a retirada do texto aí, da parte que falava sobre o BPC, não vai ter tanta economia, né? Então, com essas novas fontes de arrecadação e com a inclusão de estados na reforma, se a proposta de emenda paralela também for aprovada,
eles afirmam que a reforma da Previdência trará uma economia aí de 1,350 trilhões de reais, né? 1,350 trilhão de reais, maior que os 930 bilhões de reais previstos aí pela Câmara, né? Maior do que 1 trilhão de reais que pretendia o governo federal inicialmente. Em entrevista coletiva após a entrega do relatório, o presidente do Senado afirmou que foram sugeridas supressões em relação à aposentadoria rural, né, e o benefício de prestação continuada, ou seja, seriam retirados os trechos que modificam, né. No caso do benefício de prestação continuada, aquele que não tem aí o 13º, que é a discussão aqui do vídeo, será retirado aí do texto o trecho que estabelece critérios para o acesso ao benefício. Segundo o relator, a mudança é supressiva, ou seja, é uma retirada, ou seja, não houve nenhuma mudança, não foi colocado nada no texto, como havia sido prometido pelo Senado, apenas foi retirado, né? E não altera o mérito da proposta, não há uma necessidade de que o texto volte para a Câmara dos Deputados para entrar em vigor. No texto que vinha da Câmara, que já havia sido aprovado, a proposta de emenda da Constituição estabelece que o BPC-LOAS, benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º salário, pode ser pago a quem tem renda familiar per capita de até 1/4 de salário mínimo. Então, o que equivale hoje, em 2019, nós estamos em agosto, R$ 249,50. Atualmente, hoje, como é feito isso? Eles proporam que isso vá para a lei, né? Porque atualmente as famílias hoje com renda per capita maior de até aí meio salário mínimo, hoje vamos colocar aí R$ 499, têm acesso a esse benefício. Essa é uma realidade. Os critérios hoje não estão na Constituição e sim em uma lei paralela sobre as mudanças para aposentadoria especiais. Ele não quis afirmar qual a categoria será beneficiada, então isso vai ficar mais para frente. Estados e municípios, as duas mudanças, de acordo aí com o presidente da CCJ, admite que a economia fiscal, em torno aí de 30 bilhões de reais no período de 10 anos, esses gastos seriam compensados até superados com as receitas vindas de contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas e de exportadores agrícolas. Lembrando aí que os exportadores agrícolas não têm, portanto, aí a necessidade de recolhimento de INSS, eles são perdoados do INSS, eles passariam a contribuir com o INSS. A compensação, no entanto, depende da aprovação de uma proposta paralela no Senado e na Câmara. A proposta paralela, além dessa compensação, deve prever 2 formas de adesão de estados e municípios, confirmou o presidente aí da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, perdão. Na primeira opção, caso aí os estados façam a adesão à reforma, seus municípios seriam incluídos automaticamente, mas teriam a opção por até 12 meses de desembarcar a sua proposta, e eles poderiam apresentar uma proposta própria. Então, portanto, se o estado já entrar, o município automaticamente entraria. Na segunda alternativa, caso estados que rejeitem a entrada da reforma da Previdência, os municípios poderiam aderir de forma autônoma. Aquele município que quiser participar poderia entrar com a sua proposta. Todas as opções dependeriam da aprovação da lei ordinária aí, do legislativo local, né, de cada cidade, de cada município, Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, o que facilita a obtenção de apoio. Ainda, segundo os líderes do Senado, a inclusão dos estados e municípios apontam para uma economia de 350 bilhões em 10 anos. Na apresentação da proposta de emenda constitucional paralela, para que entrem estados e municípios e que haja arrecadação aí de entidades filantrópicas e também exportadores agrícolas, que ainda
vai depender então da coleta da assinatura aí de 27 senadores. Os estados terão a oportunidade de aderir à reforma. Foi explicado ainda que, apesar de haver no texto pontos que podem elevar a despesa previdenciária para benefícios à população mais carente, ele sugeriu a criação de 2 novas fontes de recursos, né? O presidente do Senado elogiou o relatório, afirmando as modificações feitas que colaboraram aí com o equilíbrio das contas públicas na proposta paralela para entes federativos que fazem justiça com relação aí ao BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, e a aposentadoria rural. A previsão é que a votação do texto principal seja concluída até o dia 10 de outubro de 2019 no Senado. O prazo foi estendido em 1 semana em relação ao calendário inicial da reforma no Senado. Essas informações aqui são da Agência Senado e do Estadão Conteúdo. Gente, eu quero pedir para vocês um favor. Para que eu possa continuar lendo e compartilhando essas notícias e deixando aqui meus comentários, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, muito obrigado, um forte abraço. Se você está só de passagem, valeu mesmo a sua presença. Não esquece de deixar aquele like que é importante para divulgar o vídeo. Se você quer ajudar as pessoas com as informações desse canal, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, para que essas pessoas tenham acesso a essas informações. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Agora um resumo geral, então, portanto, aí, lá na reforma da Previdência no Senado, na terça-feira, dia 27 de 2019. A mudança que não vai acontecer é referente ao BPC-Loas, aquele benefício que não tem o 13º, que não se transforma em aposentadoria, que não tem 13º, que não dá direito à pensão por morte, é apenas uma ajuda de custo que o Estado dá para pessoas mais pobres, pessoas carentes. Lembrando que o governo não está tirando esses benefícios. O que acontece é que quem teve mudança de renda está perdendo benefício para que outras pessoas possam ter direito. O que houve é que na primeira votação lá na Câmara dos Deputados foi feita uma mudança no BPC-Loas e muitas pessoas disseram, até mesmo em comentários aqui no canal, que não havia mudança no BPC-Loas. A mudança era a seguinte: é para se concretizar o que já é estabelecido no INSS, 1/4 de salário mínimo por pessoa dentro da residência. É assim, se você for pedir o BPC-Loas hoje, agosto de 2019, junto ao INSS, e a sua renda familiar ultrapassar 1/4 de salário mínimo, R$ 249,50, você tem o seu pedido negado administrativamente pelo INSS, porque é o que diz a norma, é a regra, né? Você vai para o CRAS, pede a assistência social, faz o seu cadastro único e passa pela assistente social do INSS. Passou de 1/4 de salário mínimo, mesmo que a pessoa seja doente, mesmo que seja constatada a incapacidade, a invalidez, mesmo que a pessoa seja idosa, tenha 65 anos completos aí, se tiver renda superior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, ela não tem direito. A situação é que, se você procurar a justiça, você consegue reverter essa situação, uma vez que é contado todos os gastos da residência, provando que você não tem condições para se manter. Então a justiça pode conceder esse benefício. Isso ocorre desde 2003, quando o Superior Tribunal ali deu uma liminar favorável ali. Então a partir de 2003 as pessoas têm conseguido ali, mesmo com rendas de até meio salário mínimo por pessoa dentro da casa, mas isso apenas na justiça. Essa dica é para você que ficou até agora no vídeo e já está deixando o like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Então, portanto, vou revelar aqui o segredo é o seguinte: a Câmara ia transformar em lei uma regra que já existe no INSS, mas não está na Constituição Federal. Ela ia colocar para que apenas só conseguisse
o BPC Loas, quem tivesse um quarto de salário mínimo, R$250 hoje, aqui R$249,50 hoje, com o salário mínimo em vigor em 2019, essas pessoas, mesmo que fossem até a justiça e ganhassem mais, não conseguiriam o benefício de prestação continuada, o BPC Loas, o amparo social, porque seria lei, causa pétrea, estaria ali na proposta de emenda da Constituição, ela altera a Constituição, altera a lei maior, então seria colocado lá na lei, né? E hoje isso não acontece, é com uma lei paralela, a lei lá do INSS que diz que é um quarto de salário mínimo, então a justiça pode passar por cima disso, quando é para o bem-estar ali do cidadão, né, para promover o bem social. Então a dica é, se o seu benefício é negado, procure de amparo social, procure a justiça. Se por um acaso o Senado acatasse essa regra, haveria uma economia dos cofres públicos, uma vez que não se pagaria mais benefício de prestação continuada para as pessoas que excedessem, recebesse a mais do que um quarto de salário mínimo por membro da família. Então, portanto, o que houve ontem no Senado, no dia 27 de agosto de 2019, para você que realmente segue o canal e não vai aí no comentário, mas o como fica, total, significa que você não assistiu o vídeo até o final. Quero agradecer, essa dica é para você que assistiu o vídeo, para você que faz parte aqui do canal realmente. Muito obrigado, forte abraço. Se você assistiu o vídeo até o final, deixa um up aí, deixa um agradecimento para você. Então vou explicar novamente. O que houve ontem lá é que o benefício de prestação continuada não vai ser mais modificado na reforma da Previdência. Foi retirado pelo Senado, eles iam modificar para que as pessoas não conseguissem mais na justiça, as pessoas que ganham mais do que um quarto de salário mínimo por pessoa, o benefício de amparo social. Vou explicar de novo. Ontem, o Senado retirou a mudança do benefício de prestação continuada da reforma da Previdência. Se por um acaso ela fosse deixada no texto, a modificação seria para que fosse para a Constituição que apenas tem direito quem dentro da casa recebe por membro da família ali um quarto de salário mínimo. Isso hoje não acontece. Hoje, pessoas que ganham até meio salário mínimo por membro da família têm conseguido o benefício de amparo social, benefício de prestação continuada, né? O BPC Loas, da Lei Orgânica de Assistência Social, porque comprovam na justiça que gastam mais do que ganham na compra de remédios, ou mesmo para comprar fralda geriátrica, ou pagar o tratamento médico. Então essas pessoas são pessoas pobres, que não têm condição de sustentar o tratamento. Na justiça elas ganham desde 2003, quando se ganhou aí uma ação na justiça, vem se pagando isso, mas isso não está na Constituição, tá? Não faz parte da lei, por isso que se ganha, porque a regra para se pagar apenas um quarto do salário mínimo é uma lei paralela, é a lei do INSS, que na justiça a gente consegue passar por cima. A proposta do governo era acabar com isso, seria uma economia para os cofres públicos, pois as pessoas não conseguiriam mais o BPC Loas. Vou dar um exemplo clássico aqui de várias ações que o escritório que eu presto serviço, lembrando que eu não sou advogado, sou funcionário, eu pego as ações ali dentro do escritório e faço o trabalho ali dentro com o advogado, sou auxiliar administrativo. Um exemplo forte, as pessoas que são aposentadas por idade, por exemplo, né? O marido ou a esposa é aposentado, e o companheiro, a companheira completou 65 anos e não pagou o INSS o suficiente, ou nunca pagou o INSS, ela não tem direito ao benefício de prestação continuada, né? Porque, vamos supor que tem só o casal na casa, então supera um quarto de salário mínimo, né? Daria meio salário, no caso, né? Metade para você, metade para a esposa ou para o esposo ali. Então, está fora das normas do INSS. Você vai lá, faz o pedido de BP. É só um exemplo, tá? Tem um salário dentro da casa para duas pessoas. Aí a esposa ou o marido fez 65 anos, vai lá, faz o pedido junto ao cadastro único lá,
vai para o INSS, faz o agendamento e tem o benefício negado, porque a regra é simples, a regra diz, é lógica, é clara, 1/4 de salário mínimo. Essa pessoa pode ir até a justiça e nós temos tido muito sucesso ganhando aí, a maioria aí, vou colocar aqui, quase 100% das ações nós ganhamos, esse idoso passa a ter direito ao benefício de prestação continuada enquanto ele viver, né? Ou se o companheiro que recebe a aposentadoria morrer e passar a aposentadoria aí, né? Aí a pessoa perde o benefício, né? Mas enquanto a pessoa viver, ela tem direito mesmo sendo meio salário ali por dependente da casa, ou seja, na justiça nós conseguimos ganhar isso. Esse é o grande segredo aí. E essa reforma da Previdência ia tirar esse direito de você conseguir esse benefício de prestação continuada para um idoso, né? Por exemplo, que já tem um salário dentro da casa. Seria 1/4 do salário mínimo. Então, como foi retirado pelo Senado esse trecho, né, da proposta de reforma da Previdência, então, portanto, continua e a proposta de reforma da Previdência vai ser aprovada e as pessoas ainda vão poder continuar, mesmo com até meio salário mínimo, conseguindo o benefício de prestação continuada, aí, o BPC-Loas, que não tem 13º, não permite o acúmulo de benefícios ali, né? Mas é um direito, enquanto a pessoa viver aí, né? Procure um advogado para melhores orientações. Eu espero ter esclarecido, né, como ficou o BPC-Loas, ou seja, continua sem mudanças, mas tinha uma mudança sim, né, que era essa para só 1/4 de salário mínimo, ou seja, muitas pessoas não conseguiriam mais o benefício de prestação continuada como é hoje, até meio salário mínimo na justiça. Esse é o segredo aí, ó, na justiça. No INSS não, tá? No INSS é regra, você não tem direito mesmo. Inclusive, se você passar pelo CAD único aí, pode ser que você perca o seu benefício, né? Então, muito cuidado, porque o cadastro único, ele é obrigatório sim, mas pode ser uma armadilha, né? Pode cortar o seu benefício, não é o governo que está cortando o seu benefício, são as regras do INSS vigentes que não eram esclarecidas, não eram colocadas à prova. Não está havendo aí perícia médica para deficientes. Tem divulgado, muitas pessoas têm divulgado isso aí, que as pessoas que não têm 13º, né, tá havendo perícia do pente fino, isso é uma mentira, né? Aí eles inventam datas, colocam, não tem nada a ver. Se for divulgado à imprensa, eu vou trazer para vocês, mas não tem pente fino para o benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º. O que acontece é que as pessoas que conseguiram de forma irregular, né, as pessoas que têm outras fontes de renda, as pessoas que têm empréstimos, que adquiriram um veículo, fizeram um financiamento, né, pessoas que se mostram aí nas redes sociais, ingerindo bebida alcoólica, viajando, passeando em praias, né? Essas sim, as famílias perderão o direito ao benefício para dar direito a outras pessoas que estão na pobreza, né? Que têm realmente direito a um amparo social. É isso que está acontecendo, modificação na renda e pente fino administrativo não é perícia para as pessoas que mudaram a sua renda ou que conseguiram benefício de forma fraudulenta, né? Falsificaram documentos, certidão de nascimento, RG, lá no cadastro único ou na documentação apresentada para o INSS. Essas pessoas já foram identificadas e estão sendo convocadas para esclarecimentos junto ao INSS. Então, não são todos os benefícios que vão passar por perícia, pode ficar tranquilo. Não procure o INSS com relação a isso, procure o INSS apenas para atualizar os seus dados cadastrais, tá? Eu devo procurar o INSS para ver se eu estou fazendo parte do pente fino? Não, de forma alguma não faça isso, tá? O INSS vai procurar você se for necessário e se não encontrar você, você vai ter o benefício suspenso para você entrar em contato com o INSS e saber o motivo e solucionar o seu problema. Eu vou ficando por aqui.
Até o próximo vídeo. Deixa um comentário bacana e inteligente para que eu possa ler. Eu leio todos os comentários, não respondo a todos, porque ali são comentários e não perguntas e respostas. Eu respondo através dos vídeos. Seja membro, se você quiser que eu responda o seu vídeo ali ao vivo, seja membro aqui do canal, para que a gente faça umas lives aí e eu vou responder aos membros do canal, tirando as suas dúvidas semanalmente. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês. Muito obrigado.